Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live Livres. Não é um trocadilho, mas é uma combinação de letras que trata de liberdade, de vida, liberdade e integridade. Já que é para falar, vamos falar direito, né? Liberdade, integridade, vida, renovação e emoções saudáveis. Seja bem-vinda, pastora Marilena. Galera que está chegando aí, que está entrando, já convidem pessoas, compartilhem esse vídeo, que hoje o tema está muito legal. Vai ser bênção. Gaste seu dedinho, que na verdade não gasta. Pastora Vanessa, seja muito bem-vinda, jovem manceba. Como vocês devem estar começando a perceber, eu estou sem óculos, mas não por uma decisão natural e espontânea, foi porque eu sentei nos óculos mais cedo, ele desmontou inteiro. Mas ele está numa operação de reconstrução pela pastora Gabriele, ela já vai me entregar. Está operando um milagre. Então, vocês que estão chegando aí, convidem pessoas, compartilhem essa live, que vai ser bênção total. Vai ser bênção total. Quantos têm assistido aqui as lives de segunda-feira? Eu também tenho assistido. Quantos têm sido abençoados? Escreve aí. Fala comigo. Aproveito para dizer que vocês estão vendo bem, que vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo certo? Eu que não estou vendo muito bem. Não coloquei a lente, mas o óculos está na operação de resgate. Nas últimas semanas, nós estamos falando sobre rejeição. Pastora Martinha, Lucimar, sempre presente, Gabi, seja bem-vinda. Estamos falando nas últimas semanas sobre rejeição. E a gente viu na semana passada, nas duas últimas semanas, sobre a velocidade que as pessoas mergulham em relacionamentos quando passam por rejeição. E a segunda forma que elas agem normalmente é construir barreiras. E na semana passada, exatamente, nós falamos sobre o muro do egocentrismo, que a pessoa geralmente fala muito sobre as próprias realizações e diminui o outro para se sentir melhor. A gente falou sobre o muro da superficialidade, que a pessoa tem aqueles lábios de mel, ela é sedutora, ela manipula, mas vive na superfície, não aprofunda. E tem o muro da depreciação, que é o contrário do primeiro. A pessoa se diminui para que ela receba compreensão em vez da rejeição. Elas acreditam que quando elas se diminuem, primeiro, a chance de serem rejeitadas é menor, porque as pessoas vão acolher pelo sofrimento que elas já passaram e elas merecem ser acolhidas. E hoje nós também falamos sobre não ser idólatra com as pessoas, porque nem sempre a culpa é nossa. Às vezes a rejeição que nós sofremos é mais por conta deles do que de algum problema nosso, de uma coisa que nós fizemos ou deixamos de fazer. E hoje, finalmente, nós vamos falar sobre a aceitação de Deus. Eu vou responder algumas mensagens aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, tô enxergando, não é tão mal assim. Olha só, veio direto do céu. Sou eu aqui na frente? Eu nem sabia. Muito obrigado, meu. Ficou ótimo, parece novo. Mais ou menos, né, querido? Não força muito a barra, não. Ó, jovem, será que pode me dar água? É o Messias que te pede. Pastor Márcio, estou sendo abençoado, glória a Deus, graças a Deus. Raquel, pastora Marta. Então vamos lá, vamos começar.
Agora que eu estou com os óculos... Ai, caramba. Dei um bico no celular sem querer. Pela primeira vez, dessa vez não foi a Gabriele que deu um chute na tela. Muito obrigado, missionária pastora. Então vamos lá. Vamos falar sobre a aceitação de Deus. A Vanessa está falando que é normal. Vamos falar hoje sobre a aceitação de Deus. Vocês estão preparados? Então, Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos na sua presença. Família reunida para falar de Ti, falar contigo e para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar e tratar com os nossos corações. Muito obrigado por essa chance, por essa oportunidade, pelo seu cuidado, pelo seu amor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos falar sobre a aceitação de Deus. Caramba, eu tô com uma coceira. Não, rinite não. Tá repreendido, sem coceira. Amém. Vamos falar sobre a aceitação de Deus. Deus é especialista em aceitação. Por isso, Ele enviou seu próprio Filho Jesus para tornar possível aos seus próprios olhos, que nós fôssemos aceitos novamente. Deus sempre está de braços abertos a nos receber de volta, sempre. Só que nos termos dele e não nos nossos termos. Por meio da palavra de Deus, a gente consegue identificar qual é a forma que Deus usa para que nós possamos ser novamente aceitos por eles. E qual é essa forma? Qual é esse caminho? A gente sabe que o caminho que nos leva a Deus é o próprio Cristo, o próprio Jesus. Ele veio para que restaurasse a intimidade e nos levasse de volta ao caminho de intimidade com Deus. Só que tem uma coisa, esse caminho de aceitação divina, ele passa pelo processo da transparência. Isso requer que nós sejamos completamente sinceros sobre o que nós sentimos, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós estamos passando. Para algumas pessoas isso é muito doloroso, porque remete à situação de que se elas expuserem, se elas abrirem seus corações, se elas trouxerem luz para o lugar mais sombrio da alma delas, expor isso ainda aqui diante de Deus, Deus vai rejeitá-las. Mas nada pode estar tão longe da verdade quanto isso. Porque Deus nos aceita. E nós vamos falar mais um pouco sobre isso, sobre a questão da aceitação de Deus. Agora, para a gente entender como funciona o acolher de Deus, vamos falar sobre o início, a semente da rejeição, a origem da rejeição. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão entendendo? Vou aproveitar e ver se eu consigo compartilhar aqui também. Compartilhar. Estou descobrindo novas coisas aqui. Que maravilha, estou enviando para geral aqui, ó. Eu liguei o computador e consigo fazer isso na minha frente. Isso já ajuda bastante. Está funcionando, por milagre. Então vamos lá. Só me digam se vocês me ouvem. Estão me ouvindo bem? De vez em quando dá uma travada aqui, eu não sei se é minha internet. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Às vezes a tela trava. Mas vamos lá.
Cheguei, boa noite, Dete. Já chega dizendo se está me ouvindo. Estamos falando sobre a aceitação de Deus. Bom, a origem da rejeição, vamos remeter ao início de tudo. Adão e Eva foram as primeiras pessoas, né? O primeiro casal. E eles foram criados para ter um relacionamento transparente com Deus. Não havia absolutamente nenhum segredo entre eles, mas isso mudou. Em Gênesis, eu peço para você ler depois, do capítulo 1 ao capítulo 3, para entender o que aconteceu com mais riqueza de detalhes. Mas, dando uma pincelada sobre tudo, o Éden era um jardim muito lindo, próspero, onde Adão e Eva encontraram satisfação e propósito. Deus deu direcionamento para eles, deu cuidado, deu apoio, tinha um plano glorioso para eles. Eles viviam na presença de Deus, eles tinham livre acesso à presença de Deus e eles conviviam com Deus livremente. Não tinha vergonha, não tinha o pecado, não tinha medo, não tinha nada. O que tinha era a intimidade e o livre acesso ao Pai. Se você parar para pensar, Adão e Eva, eles viviam completamente expostos diante de Deus. Fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Eles não tinham medo da rejeição, eles eram quem eles eram. Estavam nus, não escondiam os seus pensamentos, falavam. A Bíblia diz que na viração do dia, no final da tarde, Deus vinha para conversar com eles. Então a conversa era profunda. Todo dia eles conversavam, Eles eram transparentes um com o outro e transparentes com Deus. Mas vocês sabem o que aconteceu depois disso, né? O único mandamento que Deus deu para eles foi que eles não comessem do fruto da árvore do meio do jardim, que era o fruto da árvore de quê? Do conhecimento do bem e do mal. A Gabriela está falando aqui, ó, mulher curiosa e comer é bom. Eu não disse nada, Gabriele. Eu não vou falar nada, nem vou comentar isso. Então, o único mandamento que Deus deu foi para que eles não comessem da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus deu esse mandamento? Para estabelecer a confiança. E eles obedecendo a esse mandamento, eles estariam demonstrando na prática o amor por Deus. É melhor obedecer do que o sacrifício. Então, o mandamento de confiança estabeleceria um ciclo de virtude, onde eles, valorizando essa confiança, ou seja, obedecendo aquilo que Deus pediu, eles estariam demonstrando amor por Deus. E o que aconteceu? Como Gabriela já disse, né, Gabriela? Deus queria estabelecer a confiança, que é um elemento essencial para todo e qualquer relacionamento saudável. Um relacionamento saudável, ele é pautado sobre as bases da confiança. E foi isso que Deus estava nos ensinando. Buscando estabelecer a confiança, Ele lhes deu um mandamento. Mas a gente sabe que depois, Deus esperava que eles confiassem na bondade dEle, na misericórdia dEle, e fossem obedientes. Mas essa confiança foi quebrada quando Satanás tentou Adão e Eva a questionar a bondade de Deus e ao plano inicial de Deus. Satanás tentou que eles tentou fazer com que eles questionassem o plano que Deus tinha para eles ali no jardim. Vamos ler aqui, Gênesis 3, de 1 a 8. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado.
Ela disse à mulher: será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu: claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só que com relação à árvore que está no meio do jardim, foi que Deus disse: não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus, conhecerão todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. A serpente estava fazendo com que eles questionassem a palavra do próprio Deus, tentando invalidar, diminuir, desmerecer. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era apetitoso, e pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, comeu e o repartiu com o marido, e ele também comeu. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade, descobriram que estavam nus. Então costuraram umas roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam encontrar o Eterno. Confiança é a base de tudo, um relacionamento saudável é pautado pela confiança, obediência traz bênção e desobediência é maldição. É isso aí. Depois dessa situação, a gente acabou de ler em Gênesis 3, de 1 a 8, aconteceram dois eventos que são importantes a gente falar. O primeiro, Adão e Eva, eles perceberam seus atos pecaminosos e fizeram o quê? Se esconderam. Está aqui em Gênesis 7. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade, descobriram que estavam nus. Eles perceberam que estavam nus, e isso fez com que eles tivessem consciência que estavam expostos. E levou ao segundo evento, que qual era? Eles procuraram cobrir a nudez que eles mesmos causaram a exposição. Se percebe? Eles se esconderam para cobrir a nudez que eles mesmos se expuseram. Só que eles não esconderam somente de Deus, eles buscaram esconder um do outro, cada um foi para um lugar. Por quê? Porque o pecado e a vergonha começou a destruir a pureza do relacionamento que Adão e Eva tinham e a pureza do relacionamento entre Adão, Eva e Deus. Eu estou contando essa história para a gente começar a entender a origem da rejeição, que começou lá no jardim, a partir da rejeição de um mandamento, se iniciou a rejeição nos relacionamentos. Rejeitar um princípio resulta em vergonha e rejeição nas relações. Nós vivemos sobre os princípios divinos. Quando nós rejeitamos esses princípios, nós estamos assumindo a condição de passar por rejeição nos relacionamentos com as pessoas. Quantas vezes nós vemos pessoas que quebram princípios de confiança, princípios de paciência, quebram princípios de amor, princípios de fidelidade, de lealdade, de honra, e começam a experimentar vergonha na sua própria vida, começam a experimentar a rejeição nas suas relações. Elas mesmas começam a se rejeitar, porque começam a se perceber indignas. É fruto do pecado. É fruto do erro escondido. Vamos falar sobre isso. Presta atenção. Desde então, as pessoas têm procurado esconder o seu verdadeiro eu.
Nós conhecemos o bem e o mal por uma escolha que foi feita lá atrás no Jardim do Éden, por Adão e Eva. Só que conhecer o bem e o mal nos expõe à verdade. Isso pode ser doloroso, porque quando nós estamos sob a luz de Deus, o mal que há em nós começa a ser exposto. A rejeição pode levar a pessoa a total debilidade em todos os sentidos. Pode. Começa a se sentir frágil, começa a se sentir sem valor, e isso acaba resultando em um monte de decisões erradas. Mas, vamos lá, pela exposição ter a possibilidade de causar dor, algumas pessoas se escondem e escondem as próprias mazelas, escondem os próprios erros. Só que para termos um relacionamento saudável com Deus e com o próximo, seja o próximo um líder, um amigo, um irmão, o marido, a esposa, um namorado ou namorada, um parceiro de negócio, não importa. Para termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos que essas relações sejam pautadas na confiança que é tecida nas malhas da transparência. Vocês estão entendendo? O quanto isso é precioso na nossa vida? Adão e Eva eles se esconderam, mas Deus forçou, entre aspas, uma exposição deles a partir do momento que ele começou a chamá-los e a procurá-los no jardim. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas até acreditam que essas atitudes de Deus, depois disso, né, foram uma forma de rejeição, mas muito pelo contrário. Porque se a gente analisar os fatos, o que aconteceu nessa história, a gente vai ver que essa exposição que Deus causou, né, Deus convidou eles para sair de trás das árvores e aparecerem, se colocarem como eles estavam, foi para um plano diferente. A gente vai falar sobre isso agora. Não tem a ver com rejeição, mas com perdão e acolhimento. Vamos lá. Primeira coisa, Deus cobriu a nudez deles. Uma coisa é você cobrir, outra coisa é você esconder. Muita gente tenta esconder de Deus e do outro a própria vergonha, os próprios desafios, aquelas coisas que elas não conseguem lidar, aquelas coisas que ninguém sabe, além de você e Deus. Nessa frase já é revelador que não dá para esconder nada de Deus. Cobrir a nudez, esconder a nudez são coisas diferentes. Você esconde por causa da vergonha, mas Deus cobriu. Por quê? Porque queria lhes dar misericórdia. Quando Deus cobriu eles, Deus trouxe a revelação de um novo plano. Ele mostrou o que faria com a gente no futuro, né? Que faz com a gente hoje, o que ele fez com Adão e Eva no paraíso. Em vez de nos rejeitar por conta da nossa nudez, da nossa vergonha, do nosso pecado, ele nos veste, ele nos cobre, para que a nossa vergonha não seja exposta, mas que a misericórdia que ele nos dá seja revelada, seja alcançada, seja vivida, seja experimentada. Você entende isso? Vocês estão entendendo? O quanto é linda, coisa linda, é isso, verdade, coisa linda, assim que Deus nos aceita. Só que agora, olha só que interessante, Deus vestiu eles, Deus deu um novo plano para eles, que depois vocês podem ler, ó, aí Deus dá a sentença, ó,
Você vai trabalhar, você vai suar, vai comer, vai trabalhar para comer, vai ter dores de parto, vai ser isso, aquilo outro. Deus deu um outro plano para eles. Só que depois de vestir e dar um novo plano, Deus baniu eles do jardim. Talvez algumas pessoas achem que essa foi uma forma de Deus rejeitar o casal pelos pecados, mas não. Preste atenção numa coisa. Uma justiça verdadeira, ela exigiria que Adão e Eva convivessem, passassem a eternidade com o resultado das suas ações, dos seus pecados. Imagine só, Adão e Eva passando pela eternidade, passando a eternidade com o peso da culpa do pecado. Mas a partir do momento em que Deus tira eles do jardim, Deus estava impedindo que isso acontecesse. Porque se eles comessem o fruto da árvore da vida, era exatamente isso que ia acontecer. Eles seriam eternos e eternamente com o peso do pecado sobre eles. O exílio que Deus impôs a eles, na verdade, era uma oportunidade para que num outro momento houvesse a reconciliação. Por meio de um homem entrou o pecado, mas por meio de Cristo entrou a redenção. E nós fomos reconciliados. Glória a Deus. Eu e você, nós fomos reconciliados. Por meio da morte e ressurreição de Cristo. Quando Adão e Eva, quando eles pecaram, a gente herdou algo que deveria muito nos envergonhar, que é a nossa natureza pecaminosa. Quando a gente expõe a nossa escuridão à luz de Cristo, a gente reconhece que uma rejeição seria merecida. Porque Paulo diz em Romanos 8:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não pode se associar com alguém. Deus não pode se associar com alguém que não seja perfeito. A santidade de Deus não coabita com o pecado, com a injustiça, com a mentira. Só que esse tipo de revelação, de informação, de palavra, deveria fazer com que todo orgulho, caso haja orgulho no nosso coração, que sempre há, de alguma maneira, que todo orgulho fosse extirpado, porque nós nunca seremos bons o bastante para sermos acolhidos por Deus se lutarmos com a força do nosso próprio braço. Nós não temos condições de nos tornar puros e santos. É pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. Foi pelo sacrifício de Jesus que nós fomos reconciliados, redimidos, santificados. Diariamente nós temos que fazer a nossa parte de evitar o pecado, de procurar, de nos consagrar, de buscar santificação, de orar, de jejuar, de buscar a Deus. Mas tudo isso só é possível pela graça. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor. A gente pode... Presta atenção numa coisa. A gente pode se sentir indigno. De verdade. Seja lá por qual motivo for. Você pode se sentir mal, você pode se sentir indigno, você pode se sentir pecador. E justamente por isso que Deus mesmo providenciou o caminho para a redenção. E esse caminho não somente passa por Jesus. O caminho é Cristo. Amém? Posso continuar? Já são 8:02, meu Deus.
Quando a gente se expõe completamente diante de Deus, confessando nossas falhas, nossos medos, nossos pecados, inseguranças, nossos desejos, quando admitimos e pedimos a Deus pelo seu amor, pelo seu perdão, pedindo para que Ele nos cubra com seu sangue e nos purifique de todo pecado, independente de qual foi o mal ou o pecado que nós cometemos. Deus tem o poder de nos cobrir com o sangue de Cristo e nos purificar de todo o pecado quando há arrependimento, e nos aceita incondicionalmente. Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Deus lança para trás das suas costas do mar do esquecimento os nossos pecados. Se Deus está disposto a fazer isso por nós, o que impede você de fazer isso por você mesmo? O que impede de você parar de se rejeitar por um erro que você cometeu e já deixou? O que impede você de deixar esse erro para trás, em vez de ficar se acusando, em vez de usá-lo como mecanismo de defesa, e você se rejeita, ou você se isola do mundo e causa a rejeição que tanto teme? Se Deus está disposto a fazer isso, o que impede-nos de fazer a mesma coisa? 1 Pedro, estava procurando aqui, 18 e 19. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo, vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. E não foi algo impensado. Você tem noção? A redenção, que inclui Jesus vindo dos céus, nascendo aqui como homem, 100% homem, 100% Deus, passar por uma jornada de sofrimento, mas também de cura, de redenção, de milagre, de traições, de todas as coisas que nós experimentamos aqui na vida. Nada disso foi impensado. Tudo isso foi um plano para que nós pudéssemos ser resgatados, como diz aqui em 1 Pedro, para que nós fôssemos tirados de uma vida vazia, sem rumo e de culpas que nós vivemos. Deus fez isso por nós. Aceite isso na sua vida. Nós só podemos aceitar o sacrifício porque Deus nos aceitou. Nós só podemos reconhecer o sacrifício porque Deus nos aceita. Se Deus faz isso por nós, o que impede-nos de fazer o mesmo por nós mesmos? 1 João 3, 1 e 2 diz assim, que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus, e é o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Nós somos filhos, aceitos por um Pai amoroso, redimidos pelo sangue do nosso irmão mais velho. Um sacrifício para que nós fôssemos aceitos, fôssemos reconciliados e redimidos. Olha só que interessante. Algumas pessoas, a gente fala que nós falamos que somos filhos de Deus, chamamos Deus de Pai o tempo inteiro. Para algumas pessoas, essa visão de Deus como Pai pode não ser tão confortável, por talvez terem pais abusivos, pais
críticos demais, controladores demais. Então eles podem imaginar que uma figura paterna não seja tão confortável assim. Mas pensa o seguinte, imagine só como seria você ter um pai que demonstra um amor por você, não baseado na culpa, mas baseado na misericórdia. Um amor que não busca reter ou retirar de você, mas dar vida e vida em abundância. Um amor que não é forjado sobre a base da condenação, mas a base da redenção, do perdão e do amor. Como seria a sua vida? E nós temos isso. Essa é a nossa vida. Nós temos esse Pai. Por mais que nós soframos, a gente pode ter pecado. E olha que a gente peca. Todo mundo aqui peca. Você que está me assistindo, eu que estou aqui, pessoas que estão me ouvindo na vizinhança, pessoas que assistirão essa live, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós falhamos. Mas ainda assim, quando nós nos arrependemos, Deus nos aceita de braços abertos. Ele nos reconcilia. Deixa eu ler as mensagens. Trono de verdade, verdade Deus poderoso, palavra poderosa, a rejeição leva a pessoa à morte espiritual e física, Deus é misericordioso, Deus é um Pai amoroso e compassivo, Pai amoroso e cuidador. É isso que Deus é. Preste atenção numa coisa, independente do que as pessoas digam de você, ou de como muitas vezes você se vê, você é filho de Deus. E Deus te ama, te aceita e te acolhe. Pensa nisso quando você estiver com o seu coração partido por alguém que te deixou, e lembre que existe alguém que jamais te deixa. Quando você estiver pensando que alguém ignorou uma ação, uma atitude que você tenha feito, lembra que existe alguém que valoriza tudo quem você é. Se tem alguém que te condena por um erro que você fez, Deus não somente te ama e te usa apesar do seu pecado. Ele faz isso inclusive por causa do seu pecado. Presta atenção numa coisa. Davi, vamos falar de Davi. Davi se entregou aos desejos da carne. Foi lá, cometeu adultério, mandou matar, botou na frente do exército lá para morrer o marido de Batseba. E mesmo teve tanta coisa aconteceu na vida de Davi. E a Bíblia diz que Deus o chamava de homem segundo o seu coração. Como isso é possível? Apesar dos pecados de Davi, o próprio Davi tinha um desejo enorme de conhecer mais a Deus e de desfrutar do amor do Senhor. Davi nunca deixou de experimentar as consequências dos seus pecados. Davi sofreu muitas consequências dos seus erros. Tragédias na família, filho que morreu, traições. Davi sofreu muito as consequências do pecado, mas ele jamais sofreu a rejeição de Deus. Deus sempre demonstrou amor por Davi. Porque Davi sempre se arrependia. Depois você lê o Salmo de número 32, 38 e o 51. Hoje eu vou ler um versículo do 32, que diz assim, ó: enquanto eu guardava tudo para mim, Davi falando, meus ossos se transformaram em pó, minhas palavras eram gemidos intermináveis. Presta atenção, quando finalmente Davi admitiu o pecado e se expôs diante de Deus, ele experimentou um profundo alívio e se tornou ainda mais forte, foi fortalecido. Deus não usou Davi apesar do seu pecado, ele usou inclusive por causa do pecado. Por quê? Porque o poder do perdão que Davi experimentou fez com que ele proclamasse o amor de Deus para ainda mais pessoas.
E Davi falava sobre esse amor, sobre esse perdão, sobre a bondade de Deus nos seus poemas, nas suas músicas. E essas letras ficaram eternizadas aqui, ó, na palavra. Quantas pessoas, quantos milhões de pessoas foram e são abençoadas pelos salmos de Davi, pelos poemas, pelas canções de Davi. Por isso eu digo que não importa se o poço que você está é profundo demais, se o lugar em que você se encontra é profundo demais, se a dor que você sente é intensa demais, não é apesar dessas coisas que Deus te ama, é por causa dessas coisas que Deus te ama, porque quando você expor o seu pecado, quer dizer, trazer à luz, confessar seus erros, seus medos, suas dores, seus anseios, Deus vem com um amor consolador e redentor e te restaura pela misericórdia e pela graça. E quando as pessoas olharem para você, elas não verão mais o erro do seu passado, mas a misericórdia presente do Deus vivo em sua vida. Glória a Deus! As pessoas vão olhar para você e vão ver alguém redimido. E quando você declarar o fruto da misericórdia, que é a mudança, as pessoas terão o desejo ainda maior de se aproximar a Deus por intermédio da sua vida. Não apesar do seu pecado, mas por causa do perdão, da misericórdia e da redenção de Deus através da sua vida. Amém e amém. Quem tem a mente de Cristo jamais será rejeitado. Vai sim. Vai ser rejeitado sim. Vai passar por um problema de rejeição. O próprio Cristo foi rejeitado. Mas quem tem a mente de Cristo pode superar as rejeições e encontrar um propósito por trás disso. Todos nós temos desafios. Todos nós temos nossos medos, nossos anseios, aquele cantinho da nossa alma que a gente não abre para ninguém, a gente não fala com ninguém, mas Deus sabe do que está no seu coração. Algumas pessoas tentam esconder de Deus, algumas pessoas tentam esconder dos irmãos, acham que serão condenadas ou o passado delas será usado contra elas. Mas enquanto você não confessar, deixar e mudar, você vai sentir esse peso. Mas quando você confessa, expõe a luz de Deus, admite o seu medo, admite sua dúvida, admite seus questionamentos, a luz do perdão e da misericórdia redime, restaura um coração partido, acolhe uma alma abandonada e permanece com você por todos os dias da sua vida, até que se findem os dias. E essa é a aceitação que Deus nos oferece por meio do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. Ele nos aceita de braços abertos e nos restaura. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Eu fui muito abençoado. Enquanto eu vou falando aqui, Deus vai tratando no meu coração, vai cuidando dos meus medos, das minhas feridas, das minhas dores. E isso é lindo demais, receber o consolo, o amor e o perdão consolador de Cristo, que sempre está conosco. Se você foi abençoado, escreve aí. Eu fui, amém, Deus abençoe, ou algo do tipo. E na semana que vem, nós vamos continuar. Hoje nós falamos sobre a rejeição, a aceitação de Deus. E na semana que vem nós vamos falar sobre a aceitação de nós mesmos. Nós começamos falando sobre a rejeição, sobre os processos da rejeição, as atitudes mais comuns, que é você mergulhar em relacionamentos aleatórios, indiscriminadamente. Falamos sobre os muros do afastamento que nós
construímos e nos isolamos das pessoas. Falamos sobre os tipos de muros. Hoje nós falamos sobre a aceitação de Deus, né? A origem da rejeição e o que Deus fez e continua fazendo para nos aceitar. E na semana que vem nós vamos falar sobre a aceitação de nós mesmos. Então você sendo abençoado, se você foi abençoado hoje, compartilhe essa live, convide pessoas para a semana que vem estarmos juntos aqui, falando sobre Deus, recebendo a aceitação que Ele nos dá, com transparência e confiança de que aquele que é o amor não se esquece de nós, muito pelo contrário, Ele se lembra, nos cuida, nos acolhe e estará conosco por todos os dias. Amém? Então quero agradecer a todo mundo. Irmã Cristina, grande beijo. Irmão Sebastião, Deus abençoe. O Simar, outro beijão. Edson, pastora Marta, Deus abençoe. Rosinha, pastor Márcio, pastora Marilena, pastora Vanessa, José Roberto. Tem uma galera boa aqui hoje. Deus abençoe todos que ficaram até agora aqui. Quem eu não estou conseguindo ver a mensagem, Deus abençoe você também que ficou até agora. E com o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito seja com você e sobre sua família. Uma boa noite. Deus abençoe. Quarta-feira tem... Siga a programação da igreja que mudou ontem, eu já não me lembro direito. Mas aqui na página tem as informações direitinho. Quarta-feira, se eu não me engano, vai ser o culto de oração. Então, deixe seu pedido, sobre o que você quer receber oração. Se tem alguma pessoa para você orar, coloque seu pedido. 19h30. Sexta-feira vai ser a escola bíblica, 20 horas. Domingo de manhã tem o culto, 9h30 e 18h30. Eu acho que eu acertei tudo. Qualquer coisa, a pastora Vanessa coloca aí depois o certo. Quarta-feira de manhã também tem o culto presencial, hein? Que é 9h30, depois vocês confirmam aqui para mim. Deus te abençoe, mais uma vez, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira. Paz!